Seja bem-vindo a mais uma edição do Abre Aspas. Hoje nós vamos conversar com o professor Mauro Guariente, coordenador do curso de Ciências Contábeis da Univale. Ele vai falar para a gente sobre a importância do profissional contábil e como está o mercado de trabalho para este profissional. Professor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Vamos ver se a gente consegue falar bem sobre o curso. Vamos começar então falando sobre imposto de renda, né? Que quando a gente fala de contador, a gente só lembra de imposto de renda. Verdade. Mas há mais a fazer na profissão, não há? Isso, exatamente. Já é difícil a gente desassociar o profissional contábil da parte tributária, principalmente nessa época do ano, né? Que a gente vê com uma série de tributos, né, incidindo sobre a vida das pessoas, né, os tributos de início de ano, agora começou a fase de imposto de renda, né? Mas a profissão contábil ela vai muito além da questão tributária. Na verdade, né, a gente generaliza, inclusive, não como tributo, né, mas como fiscal. E dentro do fiscal a gente tem, né, os aspectos tributários, previdenciários e trabalhistas que estão dentro do escopo de atuação do profissional contábil nas organizações. Quando a gente, né, fala escopo da contabilidade, né, nós estamos falando de um escopo de gestão econômica das organizações. Dentro desse escopo, a gente vai encontrar lá, entre outros elementos, os tributos, né, as obrigações previdenciárias e trabalhistas que envolvem contratação de pessoas, né? Mas, né, muitos outros, né, fatores, muitas outras variáveis precisam ser monitoradas e controladas, né, pelo profissional contábil atuando nas organizações. E é por isso que o curso ele tem 3.000 horas e dura 4 anos, porque dentro do conteúdo programático do curso, na sua matriz curricular, o profissional vai ser preparado não só para cuidar das obrigações fiscais da empresa, mas para contribuir com o processo decisório dessa mesma empresa. E para isso ele tem que ter uma abrangência do todo organizacional para daí poder desempenhar bem o seu papel. O Brasil hoje é conhecido por ser um país que tem uma carga tributária que eles até mencionam que às vezes é muito alta. Isso. Não é a mais alta do mundo, né? Tem países com cargas tributárias maiores. Como que uma empresa consegue sobreviver sem contar com um profissional contábil? É possível? Não é possível, né? É aquilo que eu sempre costumo fazer como analogia, né? A contabilidade seria como se fosse o fígado do corpo humano. Se você tirar o fígado da pessoa, a pessoa acaba morrendo. Né? Por quê? Porque o fígado tem a função de identificar e filtrar, né, os nutrientes que estão vindo, né, sendo absorvidos pelo corpo humano, né? Retendo aquilo que é bom e pedindo para o corpo, né, põe para fora o que não é bom. Então a contabilidade, né, o profissional contábil teria mais ou menos essa conotação na estrutura organizacional, né, porque ele é capaz de acompanhar ou deveria, né, acompanhar todas as operações da empresa. Ele consegue identificar o que está sendo bom e ruim e a partir disso, né, passar para os tomadores de decisão, né, dos gestores de negócio propriamente dito, né, o que precisa ser mantido ou o que precisa ser eliminado da estrutura organizacional para manter o posicionamento da empresa, né. Embora, né, nós tenhamos essa ideia de que a carga tributária é o grande vilão da gestão do negócio, nível de desempenho e resultado, quem vai fazer o curso de Ciências Contábeis vai descobrir até o final do curso que o grande vilão de gestão de negócios não é a carga tributária, mas sim o custo financeiro das operações. A dependência que as empresas têm do sistema financeiro e de depender de dinheiro de terceiro sendo trazido para a organização e gerando um custo que não é que vai gerar um dispêndio, um gasto para a empresa que não é consequência das operações. A empresa não está tendo que gastar aquele dinheiro porque ela não está tendo um bom desempenho, porque ela está mal posicionada no mercado. É porque ela não está conseguindo controlar economicamente a empresa e, consequentemente, perceber o comportamento financeiro. E a partir dessa falta de capacidade de percepção, ela acaba, né, tendo um custo financeiro muito mais alto. Então não é porque eu fiz alguma coisa errada que eu tive que gastar aquilo. É porque aquilo está vindo do comportamento financeiro das organizações. É um negócio tão complexo para explicar, é muito pouco tempo para explicar isso, porque precisa de 3.000 horas, né, do curso como um todo, para a pessoa entender, né, o que é isso que esse cara está falando, né, comportamento financeiro, da onde que vem isso, né? A parte tributária está inserida nisso, né, mas ela não é o principal agente desse problema das empresas, viu? Resumidamente, seria tirar o fígado, então. Se não tiver a contabilidade, seria como se fosse isso. Se você tirasse o fígado do corpo humano para... Não sobrevive. Não sobrevive, não tem como. Verdade.
Com essa reforma que a gente está vendo aí, que o Brasil aprovou agora em dezembro de 2023, e a gente tem até 2026 para começar a implantar. Reforma tributária, você fala. Reforma tributária. Ok. Como que fica o profissional? Vai ser mais exigido? Vai precisar de mais profissionais? Como fica o mercado de trabalho para essa área das ciências contábeis? É muito oportuna a tua pergunta, Fred, porque vai aumentar a carga de trabalho do profissional contábil. Porque a proposta do governo, né, na medida em que ela for ser implantada a partir de 2026, não é que o que tinha até ali vai deixar de existir e a partir de agora vai ser isso. É um projeto que vai caminhar em paralelo com aquilo que já tem. Se nós pegarmos hoje o mercado do Governador Valadares, né, a cidade hoje está com déficit de profissionais contábeis para atuar nas empresas. Está precisando de gente e a gente está correndo contra o tempo para formar esses profissionais para atender essas demandas. Na medida que vier a reforma, vai aumentar o serviço, porque além do sistema atual tributário, vai ter um novo sistema tributário. Vai ter uma fase de transição em que os dois sistemas vão caminhar em paralelo. Então, imagine, vai praticamente que dobrar a necessidade de serviço contábil para poder dar conta de tudo isso, até que mais lá para frente, né, lá para 2030, 2031, se tudo der certo, aí o sistema antigo deixa de existir e passa a ser só o sistema novo. Até lá, né, vai ter muito trabalho, muita demanda, só que não é qualquer um que vai dar conta dessa demanda. Vai ter que ter uma formação contábil, né? Vai ter que fazer um curso de pelo menos 3.000 horas para poder contribuir com esse processo como um todo. Por quê? Porque o tributo deriva das operações da empresa, da maneira como a empresa está posicionada no mercado e qual é o valor agregado que essa empresa está gerando para a sociedade na medida que ela oferece negócios. É aí que está o fiel da balança de determinar qual vai ser o enquadramento tributário e a sua respectiva carga. Então, quanto maior é a essencialidade daquilo que está sendo ofertado, menor é a carga tributária. Mas, né, para você identificar esta questão, você depende de posicionamento de mercado. Posicionamento de mercado é gestão de negócio, é planejamento estratégico. E dentro disso, né, o planejamento tributário entra, né, por meio de um profissional treinado para isso, que é o profissional da área contábil daí para... Mas para ele poder entender isso aí, ele tem que ter a noção do todo. Não adianta ele entender só de tributo, ele tem que saber de todas as operações e quais delas, né, são os fatos geradores, né, das obrigações fiscais e tudo mais, porque não é só tributo, né? Tem a previdência, tem as questões trabalhistas, né? Tem o direito, né, empresarial, norteando todas as operações. Então, né, são todas as áreas de conhecimento, né, que estão contidas na matriz curricular do curso para que esse profissional possa efetivamente contribuir, né? É aquilo, né? Meu pai sempre falou isso, né? Se você vai fazer alguma coisa, né, procure ajudar. Se não for ajudar, então não atrapalha. Se for atrapalhar, sai fora, porque se for para atrapalhar, né, já é tudo difícil, né? Então é dentro dessa ideia. Então, o contador, né, teria que ter essa conotação, né, de que ele tem muito mais a contribuir do que simplesmente, né, fazer a gestão fiscal, né, da empresa. Está inserido no escopo da contabilidade aplicada, mas a contabilidade aplicada, né, tem um escopo maior, que seria a gestão econômica das organizações. Mas para isso precisa ter abertura. Mas, na medida que o empresário, né, não quer o contador porque é obrigado a ter, porque senão ele não teria, né? E porque já que eu sou obrigado a ter, né, deixa eu tentar, né, lidar com essa situação. Mas percebe, fica um ambiente, né, hostil para ambas as partes, quando na verdade, né, os dois deveriam trabalhar em parceria, né, um querendo ajudar o outro, né, e não um atrapalhar o outro. E o elemento é isso, né, o tributo, né, me faça pagar menos tributo, quando na verdade, né, as pessoas deveriam ter, até por uma questão de civilidade, né, de cidadania, né, o interesse, a vontade de pagar tributo, considerando que tributo é uma variável de desenvolvimento e crescimento socioeconômico. Né, é aquilo, né? Só que daí paga tributo, né? Quem deveria usar o dinheiro em prol da reverter, né, dar o retorno desse dinheiro para a própria sociedade, não faz isso, né? E aí, então, já que eu estou perdendo com isso, então eu não quero fazer, né? Então gera, né, uma série de situações que, na verdade, não deveriam nem existir como variáveis de mercado, entende? Mas estão aí e precisam ser tratadas, né? Sem conhecimento científico, sem ter uma formação específica para isso, fica muito complicado, porque o empresário fica sobrecarregado. Já é difícil para ele fazer negócio, né? E ainda se ele tiver que ficar se preocupando com todas essas coisas, o cara não vai dar conta. Uhum. O senhor falou sobre o mercado de trabalho, que Valadares tem déficit de profissionais das ciências contábeis. Como que é esse mercado? Há oportunidades de trabalho, não só em Valadares, como em outras regiões no Brasil? Sim.
eu vou me ater a falar sobre o Governador Valadares e região, que é o nosso perímetro aqui, vamos dizer assim, né? Então hoje, como coordenador do curso de Ciências Contábeis, eu recebo diariamente diversas empresas, né, pedindo profissionais, né, já com alguma formação na área contábil para poder poder ser inserido nas estruturas organizacionais, para já contribuir com essa carência que as empresas têm, né, de que estou precisando de gente para me ajudar a fazer a gestão econômica da empresa, porque eu sozinho não estou conseguindo. Mas aí que está a questão, Fred, né? As empresas falam, mas eu preciso de gente com qualificação, tem que ter tal tipo de conhecimento, tem que ser capaz de fazer tal coisa para mim aqui dentro da empresa, senão não serve, né? E aí nós estamos falando de profissionais que tem que estar da metade do curso para frente para poder atender essas demandas, né, das empresas, né? Então hoje nós estamos com um pouco capital humano para isso. E aí, né, dentro desse trabalho de coordenação de curso, né, de trazer pessoas para se formarem na área de ciência contábil, né, a gente tem também esse problema da visão, né, da profissão de mercado que está mais ou menos voltada para isso, né? Poxa, professor, mas você está me oferecendo um curso que eu vou ter que ficar 4 anos estudando, você fala que é 3.000 horas de conhecimento, para daí depois eu trabalhar no mercado para fazer declaração de imposto de renda? Não é, porque a declaração de imposto de renda hoje você consegue fazer sozinho. Se você tiver alguma afinidade com os recursos tecnológicos que hoje estão disponíveis, você consegue fazer sozinho. Não precisa mais do contador. O mercado, de maneira geral, precisa do contador nisso, né? De fazer a gestão econômica, de enxergar o todo e como manter essa estrutura, né, organizada para poder ter o melhor desempenho, né? Se não é aquilo, imagine assim, vamos criar aqui um ambiente que você tem que subir a escada para pegar não sei o que, desce a escada, faz o que, mas eu esqueci o negócio, onde que tá? Tá lá do outro lado, tem que atravessar a rua, percebe? Vira para lá e para cá, né? E a contabilidade, na medida que vai mensurando isso aí, né, financeiramente, vai dizendo, né, pô, você está gastando dinheiro demais, por que você sobe a escada, por que você desce a escada, por que você vai do outro lado da rua, por que você faz isso, não faz aquele outro, né? Então é a partir daí, né, que a contabilidade consegue contribuir no processo decisório, de tal modo que quem está estruturando organizacionalmente a empresa, em função do posicionamento de mercado que foi definido para ela, consegue enxergar melhor essas situações na medida que é aquilo, né, dói no bolso, né? Porque a contabilidade está mostrando isso, você está gastando demais onde não precisaria. Mas o que eu tenho que fazer então? Não sei. Eu sou o contador, eu meço econômico e financeiramente o teu desempenho, né? Aí, administrador, preciso de você agora para ver operacionalmente como maximizar, otimizar, né? Deixar ótimo, né, esse processo para que o esforço não seja maior do que o necessário. Percebe aí, a gente vai encontrando aquilo que a gente estuda, né, dentro do curso de Ciências Contábeis, que é o famoso ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio de tudo que você está analisando, né? Para você poder achar, né, aquilo que melhor vai ser possível, né, dentro das organizações em função dos recursos que ela tem, né? O senhor falou sobre gestão, planejamento. Qual a diferença, então, do curso de Ciências Contábeis para um curso de administração? Bacana, porque na verdade, né, ambas áreas de conhecimento têm o mesmo objeto, que é a empresa. Mas, né, uma empresa, para ser gerida, para fazer, né, a gestão do negócio de uma empresa, você tem que olhar para ela sob 4 dimensões. Operacional e organizacional são 2 e econômica e financeira são as outras 2. O profissional da área contábil está estudando 3.000 horas para cuidar do econômico e financeiro. Dentro disso está o tributário, o previdenciário e o trabalhista. Okay? Do lado de cá, o administrador está vendo organizacional e operacional. O que significa isso na prática? O organizacional está vendo a estratégia, como que a empresa, né, vai se posicionar no mercado para oferecer e satisfazer qual demanda. Em função disso, né, quais são os clientes com quem eu vou relacionar, quais são os fornecedores que eu vou precisar ter para poder entregar para o meu cliente aquilo que eu estou devendo, qual é a concorrência, como que eu vou, né, competir com esses caras no mercado, e aí, né, vou ter que estruturar a empresa para operar nesse posicionamento. Então o que eu vou precisar de recurso, humano, material, quais são os processos que eu tenho que fazer, como que eu vou mapear tudo isso aí, quem faz isso, quem faz aquilo, quem faz primeiro, quem faz depois, quando faz, quando deixa de fazer, onde que guarda, isso tudo é o administrador que está vendo, cuidando do operacional. E todos esses recursos que fazem parte, né, desse dia a dia da empresa, do operacional para dar suporte para o posicionamento de mercado, tem valor econômico. Que daí a contabilidade está acompanhando tudo isso. Comprou uma caneta, comprou uma cadeira, comprou o estoque, contratou um funcionário, fez venda, vai registrando tudo isso, né? E por meio dos instrumentos de gestão econômica e financeira, que são, né, os demonstrativos contábeis, a contabilidade consegue, então, pelos números econômicos que estão
constituídos naqueles instrumentos, analisar o aspecto econômico e financeiro disso. E daí passa para o administrador. Ó, essa conta contábil aqui, ó, deveria estar com tal saldo. Não está. Está mais do que devia. E não poderia. Dentro dessa conta aqui estão sendo registradas as operações tais e tais e tais. Administrador, agora você que definiu as operações, vai lá e reveja o fluxo do processo disso aí para otimizar, ou seja, para diminuir ou aumentar esses números que no demonstrativo contábil estão dizendo que está bom ou que está ruim. Se está bom, mantém. Se está ruim, precisa corrigir. Né? Então percebe, um vai ajudando o outro, é um trabalho em parceria da administração e da contabilidade dentro da estrutura organizacional, para que o empresário, que é o que tem o feeling do negócio, criou a empresa propriamente dita, possa se concentrar naquilo que ele é bom, que é fazer negócio. Ele vai fazer negócio e deixa os caras cuidando da empresa para fazer a empresa funcionar de acordo com aquilo que a empresa, em nível de posicionamento, está gerando de expectativa no mercado, né? Porque o mercado está aí carente de um monte de demanda. Se a empresa vai lá e diz, eu atendo tua demanda, aí o mercado vai dizer, ok, então eu quero que você me atenda. Aí chega na hora de atender e não consegue. Então isso aí é o administrador que vai filtrar. E a contabilidade está acompanhando isso, né? Em tempo, deveria ser em tempo real, para ir fazendo esse monitoramento e controle se está tudo realmente dentro daquilo que se espera. Há espaço para profissional das ciências contábeis em concursos no Brasil hoje? Nós temos essa realidade hoje também. Por um lado é bom, porque na medida em que os concursos públicos, né, estão exigindo um nível de formação profissional tal, que espera-se que depois, ao assumir os cargos públicos, né, essas pessoas façam uso desse conhecimento para melhorar a qualidade do serviço público, do atendimento público, essas coisas todas, que a gente sabe que não é lá grande coisa hoje em dia no país. Né? Então, esse é o lado positivo. Mas qual que é o lado negativo? Né? Por exemplo, os cursos de ciências contábeis, né, estão voltados para formar contadores. E não para dar treinamento, não é cursinho para fazer concurso. Né? Então a gente pega muito isso no dia a dia. O aluno, quando que vai ter um treinamento para nós fazer a prova do concurso, não sei das quantas que vai ter, não sei do que lá. A gente fala, não vai ter treinamento nenhum para você passar no concurso, você tem que estudar bem o que está sendo ensinado aqui e fazer uso desse conhecimento nas questões que vão te cobrar lá na prova depois. Mas não é essa a proposta, né, num curso de graduação. O curso de graduação está voltado para formar um profissional que dentro para todas as áreas, para todas as áreas, né, que ele possa atuar. Porque primeiro de tudo, né, e isso é competência da contabilidade, mas também é da administração, é a questão da função social. Se a gente for olhar para o lado do direito, né, nos atermos somente à Constituição, artigo 5º, está lá, né, no caput do artigo, dizendo que, entre outras coisas, que o direito à propriedade. Né, mas, né, não é só ser dono, ser proprietário de algo. Né, essa propriedade tem que ter uma função social. Ela tem que contribuir, de alguma maneira, para o desenvolvimento e crescimento socioeconômico. Aí que entra a contabilidade. A contabilidade tem essa conotação, né? Dentro do escopo de gestão econômica que compete contabilidade, está voltada exatamente para isso. O quanto as organizações, sejam empresas, seja que organização for, né, isso está contribuindo para o desenvolvimento e crescimento socioeconômico com função social. Como consequência disso, aí vai ter um resultado econômico financeiro. É uma consequência, não um objetivo. Então, né, hoje é muito difícil você chegar para um empresário e falar isso, né, que o objetivo da tua empresa não é você ganhar dinheiro com ela. O objetivo da tua empresa é você satisfazer as demandas do mercado dentro de um sistema econômico de produção que precisa que essas demandas sejam satisfeitas para o sistema como um todo funcionar bem e ficar bom para todo mundo. Como consequência desse bem fazer essa satisfação das demandas da tua empresa, você vai ter o teu ganho financeiro daí como resultado do trabalho que você está fazendo. Só que hoje a maioria dos empresários está com o olho no final da história, que é o resultado apurado. Só que para chegar no resultado apurado, você tem que fazer todo o resto primeiro. Aí que entra a contabilidade e administração para fazer esse passo a passo numa sequência lógica tal que no final das contas, como a gente faz, o resultado seja positivo e a partir desse resultado então o empresário vai ter direito a ser remunerado pela sociedade porque a empresa está cumprindo a sua função social e porque está bem posicionada dentro desta proposta, consegue ter os melhores resultados. A gente chama isso na contabilidade, né, do resultado limpo. A empresa está agregando valor para a sociedade e está obtendo lucro, que também está remunerando financeiramente o proprietário que investiu no negócio para isso. Mas até a lei protege as organizações disso. O último a ser remunerado, se tiver dinheiro para isso, é o empresário.
pela lei, se nós seguirmos a lei, né, tem outras prioridades primeiro. Se a empresa não tem dinheiro para honrar com todas as suas obrigações, né, o profissional que vai estar dentro da estrutura organizacional da empresa responsável por decidir o que pagar ou não pagar, vai ter que determinar isso, qual é a sequência lógica. Em último lugar, se não tiver mais nada comprometido para pagar na empresa, aí você pode pagar o tal do dividendo lá para o empresário. Se não, ele vai ter que esperar. Como é que você vai falar isso para o empresário? Né? Que se a sua empresa não tiver dinheiro, você vai ter que ficar esperando, você não pode retirar dinheiro da tua empresa. Né? Então é aí que entra, né, a área de conhecimento da administração e da contabilidade para proteger a empresa de não conseguir, entre outras coisas, cumprir com uma das suas obrigações financeiras, que é remunerar o investidor do negócio. Percebe? Então tudo isso, né, toda essa dinâmica, né, requer muito conhecimento aplicado nisso. E o fato de Valadares ser uma cidade com um comércio forte, um setor de serviços fortes, contribui para que esse profissional seja ainda mais necessário? Exatamente, até porque hoje nós temos uma característica interessante em Valadares, que é, né, boa parte da base da economia de Valadares, em nível de prestação de serviço principalmente, é tudo microempreendedor individual hoje. Então pensa, né? Olha como soa a denominação microempreendedor individual. Ele é um empresário, ele tem uma empresa e ele sozinho vai ter que fazer tudo isso que eu estou tentando dizer para você aqui. Você acha que o cara vai conseguir? Não vai conseguir, ok? Por experiência própria, não tem dá como, certo. né? Não dá, você não vai ter tempo. Você trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, você não vai ter tempo de cuidar de todas as coisas. E até porque muitas dessas coisas você não tem informação para isso. Né? E nem é teu foco está no teu feeling, né? Naquilo que você quer fazer de negócio. Mas, né, olha o quanto de coisa que exige. Se não tiver, né, um profissional para isso, só que o microempreendedor individual, por exemplo, não tem obrigação de ter contador. É uma das poucas, né, é uma das poucas formas jurídicas, né, que isenta a empresa de ter um contador. Né? E hoje nós temos uma grande quantidade de microempreendedores individuais que estão voando às cegas. É como se nós tivéssemos um monte de avião voando sem qualquer bússola. Imagina, né, a confusão que isso vai causar. Pode causar problemas, talvez, para ele futuro previdenciário? Certamente. Tributário, previdenciário, né? Nós estamos... Agora a lei mudou, né? Quem não estava em dia com as obrigações fiscais perdeu o direito do MEI e automaticamente virou lucro... Eu não sou especialista na área tributária, mas virou lucro real ou presumido, um desses dois aí. Não vou saber dizer aqui agora porque não é minha especialidade a questão tributária. Mas daí o que acontece, né? O cara perdeu todos os benefícios que ele tinha como MEI. Ele é uma empresa individual ainda, só que agora ele está sendo visto como uma empresa, né, que tem um enquadramento tributário que exige uma forma jurídica mais complexa ainda. Então, automaticamente ele virou e agora talvez ele esteja mais desamparado. Mais desamparado ainda, exatamente. Porque agora, porque ele não é mais MEI, agora ele é obrigado a ter contador. Se ele já não tinha dinheiro para pagar honorários contábeis, né, antes, imagine agora. Né, o custo, custo financeiro, né, desse enquadramento tributário, que é lucro presumido, lucro real, é mais caro do que o simples, que é o enquadramento tributário de um MEI. Então percebe, né, e nós temos aqui em Governador Valadares, né, uma grande quantidade de MEI, isso vai dar uma balançada no sistema econômico de produção aqui da cidade. Verdade. Okay? Quanto tempo tem o curso de Ciências Contábeis da Univale? Então, são 4 anos, corresponde a 3.000 horas de estudos, né? Tem uma série de... Não é só disciplina e sala de aula essas 3.000 horas, né? Um curso, ele tem vários componentes curriculares, como a gente diz, né, dentro dos termos acadêmicos, né? Então tem lá uma quantidade de carga horária voltada para as disciplinas que vão acontecer em sala de aula ou em laboratório de informática, no caso do curso de contábeis são esses dois ambientes, né? Distribuídos numa determinada a grande carga horária. A grande maioria da carga horária está voltada para isso, né? Mas um curso de graduação não tem só a dimensão ensino e aprendizagem, que é isso de aluno e professor dentro de sala de aula ou dentro de laboratório de informática, trabalhando o conhecimento das disciplinas. Nós também temos outras dimensões que precisam ser cumpridas, quais sejam a extensão curricular, que é obrigatória para qualquer curso de graduação e que, para o caso da Univale, se torna mais obrigatória ainda, vamos dizer assim, porque a proposta da Univale, né, é uma instituição de ensino comunitária. Então, só por isso, ela já tem que ir para a contabilidade, para a comunidade, levar o conhecimento que é construído em todos os cursos da Univale, né, para contribuir de alguma maneira com o desenvolvimento e crescimento da comunidade. Né. E ainda tem a obrigação acadêmica, né, todo curso de graduação tem que ter essa dimensão de extensão que está voltada para isso. Né. Você está estudando contabilidade, vamos para a comunidade ajudar
dentro das demandas de contabilidade, o que a gente pode para essa comunidade. E essa vivência gera uma prática. Gera uma prática, né? O aluno tem uma noção do que será, né, a sua vida profissional depois dentro disso. E é ali que ele vai descobrir que nem sempre é só o tributário. Nas demandas que a pessoa tem, mas peraí, professor, isso aqui não tem nada a ver com tributo, isso aqui é outra coisa. O cara está com um problema financeiro, o cara está com um problema de não consegue fazer negócio, ele não consegue vender, ele está comprando mal, ele não consegue contratar. Previdenciária, né? Ou isso, né? Percebe? Então isso vai gerando coisas que o próprio aluno percebe, né? Puxa, não é só tributo. E as pessoas, né, nessa relação mais íntima, né, vamos dizer assim, né, também percebem isso, né, que o profissional formado nessa área consegue contribuir muito mais, né. Mas não é só nisso, né, não é só contabilidade que um profissional da área contábil pode fazer. Né, ele tem outras variações que também exigem mais conhecimento ainda. Por exemplo, né, hoje nós também temos uma demanda muito grande, o governador Valadares, inclusive, também sofre com isso, na questão de perícia. Às vezes lá tem uma causa sendo julgada que envolve questões econômicas e financeiras, uma parte é uma empresa e a outra parte é uma pessoa física, por exemplo. E o juiz não tem conhecimento econômico e financeiro para determinar a sentença. Então ele vai precisar de um profissional que consegue elaborar um determinado parecer baseado no qual o juiz vai poder fundamentar a sua sentença. Então percebe isso, né, é uma derivação, né, que pode favorecer o pessoal da área do direito, né? Fazer uma segunda titulação em contabilidade para poder suprir essa demanda de perícia. E além disso, né, nós temos também, né, a mediação, que é, por exemplo, né, nós estamos com uma pendência aqui, né, mas que, putz, não precisava ir para a justiça, chegar na mão de um juiz, não dá para, né, nós se entender aqui, mas a gente não consegue se entender. Você está na tua razão, eu estou na minha, se a gente for parar para discutir, a gente só vai brigar e não vai resolver nada. Daí o cameraman ali que está cuidando ali, né, é o cara que vai fazer mediação, para tentar induzir essa controvérsia entre nós num processo que resulte numa conciliação. Então isso evita de ir para o sistema judiciário uma série de coisas que hoje estão lá sendo julgadas que não precisaria, né? Que é aquilo, né, é a fase pré-processual, né? Não precisa ir para a justiça, né? Resolve isso antes, né? Aí cada um resolve a sua situação e faz um acordo, né? E evita uma série de coisas. Então isso, né, estaria dentro da mediação, né? O profissional que também bem preparado para fazer essa mediação, com conhecimento contábil, tem uma visão melhor disso, né, e mostrar para as pessoas, né, vocês estão brigando por bobagem, né, mas, né, encontra uma situação tal, né, que não fica ruim nem para você nem para mim, né, fica bom para as duas partes e tal. Seria mais ou menos isso dentro da ideia da mediação. Tem outra coisa também, né, que é a questão de avaliação das empresas, né. Também precisa de um conhecimento avançado em contabilidade para determinar que valor é esse, né? Se eu quero vender essa empresa, por qual valor? Quanto que vale essa empresa? Então tem que ver, né, toda a questão patrimonial da empresa, mas, né, qual é o valor agregado que essa empresa gerou e gera para o mercado, o que ela pode, né, continuar fazendo em função disso, né, porque estamos respeitando aqui um princípio fundamental da contabilidade que é o de continuidade, né. Se uma empresa foi criada no mercado, o ideal é que ela não deixe de existir, que ela continue operando no mercado. Mas às vezes é aquilo, né? Tipo, fiquei velho, não aguento mais, né? Quero fazer outra coisa, vou fechar a empresa. Não fecha a empresa, a empresa está contribuindo, né, de alguma maneira com o desenvolvimento e crescimento socioeconômico. Então para que fechar? Vende ela. Né? E aí, qual é o valor dessa empresa? Então esse pessoal que tem conhecimento para fazer avaliação de empresa, né, consegue fazer isso. Outra possibilidade, né, sair do capital fechado, né, que são uma empresa limitada, por exemplo, e migrar para o aberto, que seria uma sociedade anônima. Também tem que fazer esse trabalho de avaliação de empresa, né, atuar no mercado de capitais, mercado financeiro, etc. Tal, né, é esse profissional que cuida disso. E tem também, né, o auditor, né, questão de auditoria, né, que também é dependendo da situação, é obrigatório, inclusive, né. Então é uma demanda que também exige um conhecimento alto, precisa ser inclusive tanto perito quanto auditor, precisa ter certificação do CFC, do Conselho Federal, para atuar como isso. Mas é lógico, né, o valor agregado muito mais alto, né, a remuneração muito maior, né, mas é aquilo, né, não vai ser com qualquer cursinho à distância que o cara vai fazer de 6 meses que ele vai conseguir ter conhecimento para assumir isso. Né. Então são coisas, né, que lógico, né, não adianta querer começar já ganhando 10 mil por mês e já assinando balanço, né? Você vai ter que ir devagarinho, né? Como todo mundo, né, na vida, né? Vai crescendo ao longo do tempo, né? Mas ser desenvolvimento, ser desenvolvendo, né? Ou seja, com conhecimento aplicado, né? E não simplesmente fazendo as coisas achando que é daquele jeito, quando na verdade não é. Esse é um problema
se você me permite só não perder a linha, né? a linha aqui agora, né? Esse é um problema sério também, que é a contabilidade e a administração também enfrenta isso. Hoje, o mercado, né, o que o mercado entende de maneira geral, né, o que o mercado entende como mais fácil, na verdade não é o jeito mais fácil, é o jeito errado. E daí a contabilidade e a administração também tem esse comprometimento. Não, Fred, você não pode fazer assim. Não, mas é mais fácil para mim fazer assim, mas vai errado, você vai ter problema por causa disso. Você vai ter que fazer desse jeito, que é o jeito certo. Aí você vai falar, não, mas aí é muito difícil. Então o mercado tem essa distorção de valor. O que é fácil, na grande maioria das vezes, é o jeito errado de fazer. E o que é difícil, na grande maioria das vezes, é o jeito certo. Só que as pessoas optam pelo mais fácil. E aí acabam caindo nas armadilhas, né, fazendo coisa errada que mais cedo ou mais tarde, né, o negócio vai aparecer e tal. É um problema, né, de sociedade. Né? Hoje nós estamos numa... de cultura, inclusive, né? Nós estamos numa sociedade que é a sociedade da facilitação. Eu quero uma vida mais fácil. Todo mundo está querendo isso. Nós dois aqui estamos conversando, nós não fugimos disso também, né? Queremos uma vida mais fácil. Só que a gente não pode esquecer que para ser mais fácil, primeiro tem que ser melhor. E o processo de melhoria é contínuo e exige engajamento, comprometimento de todos. Não adianta eu melhorar se você não melhora ou ele melhora. Nós três aqui, né, temos que melhorar para que fique bom para todo mundo e daí fique fácil para nós três. Porque senão o que vai acontecer? Vai ficar mais fácil para mim, mas vai ficar mais difícil para você. Aí você vai ficar satisfeito? Não. Na pior das hipóteses, falar, não quero mais saber desse cara aí, tá louco. O cara só tá me complicando a vida. Né? Que a gente fala, na minha terra a gente fala isso, né? Esse cara só me complica a vida, vou cair fora desse cara aí porque tá louco, não tem condição, né? Então percebe, são uma sinergia, uma dinâmica de mercado que exige, né, que os papéis, né, sejam claramente definidos, né, e as pessoas que têm que cumprir com aquele papel têm uma liberdade de poder fazer isso. Né. Do outro lado também, né, tem que ter o comprometimento. Não adianta nada eu entregar a contabilidade para uma empresa e para quem eu entreguei a contabilidade só vai fazer coisa errada, né, não, vai comprometer a empresa também, né? O tipo, o fígado que não funciona, né? O cara vai morrer do mesmo jeito. Tá lá o fígado, mas o fígado não funciona, o cara acaba morrendo também. Certo. Última pergunta para a gente encerrar. Qual que é o diferencial, então, da Univale? Como que é a avaliação desse curso pelo MEC? É reconhecido? Que segurança que o aluno tem ao cursar Ciências Contábeis na Univale? Então, né, o diferencial da Univale está voltado justamente para isso. A primeira coisa que precisa ser garantida no conhecimento aplicado ao aluno é que ele entenda que primeiro precisa cumprir a função social. Né? A gente fala, né, a formação integral. O que significa isso? Não é só a formação profissional. É isso, obviamente, né? Ele está pagando até por isso. Não é só o técnico. Não é só o técnico, também tem a questão de cidadania. Então é aquilo, né? A gente em sala de aula, volta e meia, né, os alunos, professor, mas isso que você está ensinando não vamos conseguir fazer nunca no mercado, porque o mercado não aceita isso como viável, como válido, como certo, como aplicável. Não vai dar para fazer isso aí. Daí a gente fala para o aluno, tá, mas você está aqui fazendo o curso para fazer o que o mercado quer que você faça, mesmo que seja errado, ou você no teu comprometimento profissional, na tua ética, na tua moral, você não vai mostrar para o cara, não dá para fazer o jeito que você quer, porque esse jeito está errado. E é o que tem sido um diferencial hoje no mercado de trabalho. Exatamente. Pessoas éticas que têm, né, essa visão de cidadania. Comprometidas, né, dando segurança naquilo que ela está falando, na atitude que ela está tendo em função do conhecimento que ela tem. E a Univale prima muito por isso. Então, né, o nível de exigência é maior. Por quê? Porque o curso acaba não tendo tanta flexibilidade do que em outras instituições. Né? Por que isso? Porque existe uma escadaria para ser subida, um degrau. Não adianta querer pular lá na frente, senão o que vai acontecer? Você está lá em cima, estou quase chegando no final, não, peraí, está faltando coisa aqui embaixo, volta, desce aqui, sobe tudo de novo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então a gente tenta, né, estabelecer uma matriz curricular que faz com que o aluno conduza um degrau de cada vez para ele realmente ir encaixando as peças. Imagine um quebra-cabeça, né? Eu sempre falo isso para os alunos, imagine que nós estamos pegando um quebra-cabeça de 500 peças e jogando tudo aqui no chão. Esparrama tudo aquelas peças assim, agora vamos juntar peça por peça até que você consiga ter o quebra-cabeça montado e enxergue qual é a imagem proposta nesse quebra-cabeça. Então é aquilo, né? Você tem que ter uma sequência lógica de disciplinas, né? O curso tem uma espinha dorsal que precisa ser cumprida ao longo do curso, e as disciplinas adjacentes que vêm complementar, né, essa espinha dorsal, que tem, até que lá em cima, quando ele chegar no último degrau, ele tenha, né, feito de uma maneira lógica todo esse conhecimento,
para ir percebendo isso, né? Ah, aquilo que o professor ensinou lá no segundo período em tal disciplina, agora aqui no sexto eu estou trazendo, resgatando isso de volta para incluir aqui como uma peça que precisa ser encaixada. Então o aluno tem, a gente tem esse comprometimento aí, mostrando para o aluno, ó, essa disciplina que nós estamos fazendo aqui está linkado com aquela disciplina lá, com aquela outra lá, depois isso aqui que você vai ter que aprender aqui, você vai usar lá na frente, então você tem que aprender bem isso aqui, senão você vai ter problema nas próximas e tal. Então o aluno vai sendo conduzido de maneira tal e que ele saiba o chão que ele está pisando e para onde ele está sendo levado. Na medida que o professor percebe isso, porque a gente tem uma série de acompanhamentos, né? Então a gente analisa, por exemplo, né, depois das provas qual foi o desempenho, se o aluno está vindo para a aula, se não está vindo, então a gente faz lá o conselho acadêmico, traz o pessoal da gestão pedagógica, o pessoal de apoio psicopedagógico, neuropsicopedagógico, que faz parte, né, da equipe de trabalho, né? Não é só professor e aluno, nem só coordenador, tem toda uma retaguarda, né, que nos dá esse respaldo para ir percebendo tudo isso. O aluno está com problema, não é, então vamos dar um tratamento especial para ele, né, não é só, né, joga o cara lá na sala de aula, o cara que se vire, você vai lá e dá aula, aprendeu, não aprendeu, problema seu, né, tem todo um acompanhamento que exige, né, comprometimento de todos os atores envolvidos, né, então fica mais, os alunos dizem, né, o curso é muito difícil, né, na minha terra a gente fala o curso é mais puxado, fica mais puxado por causa disso, porque tem comprometimento, né, as pessoas estão, né, num trabalho de parceria, não é que eu sou professor, eu estou aqui, você é aluno, você está aí, você que se vire. Né? Uma coisa, a gente tem que perceber isso, né? Que a gente faz parte de um cenário muito maior, né? E a nossa preocupação é essa, né? Muita gente pode dizer isso, né? A Univale fica fazendo essas coisas aí para chamar aluno porque precisa faturar, né? Ok, precisa. Toda a organização precisa de dinheiro para poder sobreviver, ok? Mas prometo, acredite em mim, né? No que eu estou falando agora, a nossa maior preocupação é essa, é realmente conseguir formar capital humano, né, capacitado, que vai fazer a diferença, que vai satisfazer as demandas, né? Porque o governador Valadares, inclusive, está numa fase de reconstrução, né, de retomada de crescimento. Nós estamos vindo com a Sudene, por meio do Banco do Nordeste, trazendo um monte de investimento aqui para cá, né? Mas se a gente não tiver gente qualificada para fazer isso, o que vai acontecer? O espaço está aqui, pode ser explorado econômico e financeiramente. Não tem gente para fazer isso aqui, vai vir gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, não sei de onde, e vai tomar conta da cidade aqui, e nós que somos da cidade vamos ficar à margem. Né? Essa é a nossa preocupação. Nós temos um fenômeno interessante aqui em Governador Valadares, que é a questão, né, do pessoal ir embora para os Estados Unidos e tal, né? Então boa parte da mão de obra qualificada que a gente deveria ter mantido aqui, por algum motivo, né, deixou escapar para outros países, né, para outras localidades, né, e Valadares acaba ficando enfraquecida por conta disso. Aí os caras vão para os Estados Unidos, ganham dólar lá e manda dólar para cá e manda construir casa aqui, né? Vamos construir casa, vamos fazer, né, investimento no mercado imobiliário para ter patrimônio depois. Só que você vai olhar em Governador Valadares, a cidade está toda cheia de imóveis vazios, que não está servindo só para aumentar a violência, né, para servir de esconderijo para pessoas mal intencionadas e tal, né? Então percebe, a Univale tem, né, a escola de pós-graduação da Univale estuda justamente isso, né, gestão de território, né, esses fenômenos que as pessoas vão tudo embora, o que o governador Valadares está deixando de fazer para reter esses valores aqui, né, deixa embora, né, e é o que eu falo para os alunos, né. E acaba gerando também um panorama falso do que realmente é isso. A cidade, da renda da cidade, o que as pessoas vivem. E eu falo isso para os alunos, gente, o governador Valadares está na mão de vocês. Quando vocês terminarem o curso, está cheio de demanda para ser atendido, ok? Mas é aquilo, né? Muitas vezes o aluno fala, mas o que adianta, professor? Eu vou ficar 4 anos da minha vida estudando contabilidade para depois ir trabalhar e ganhar salário mínimo. Tá, mas você quer ganhar quanto? Você quer sair ganhando 5, 6, 10 mil reais por mês? Tudo precisa de uma escala, né? E as coisas não caem do céu, né, velho? E tem uma notícia ruim para quem não gosta de estudar, né? A gente estuda a vida toda, né? Exatamente. Né? Dentro desse comprometimento, você tem que estar o tempo todo estudando. Não é só 4 anos, né? Não é só 4 anos. Verdade. Tem isso mesmo que seja uma área técnica, sempre há novidades, sempre há atualizações, e as pessoas precisam continuar estudando, senão a gente volta à era das pedras, né? E do jeito que está a tecnologia hoje em dia, ela exige uma velocidade, uma dinâmica muito maior das coisas, porque uma coisa que você está aplicando hoje, amanhã já não serve mais. Verdade. Complicado. Professor Mauro, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelos esclarecimentos.
tá certo? Beleza. Sempre que precisar, conte com a gente. E, igualmente, sempre que vocês precisarem de alguma matéria, alguma coisa, pode chamar que nós estamos à disposição. Obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um Abre Aspas, a gente agradece a audiência de vocês e na próxima semana a gente volta com outro assunto, outro tema e outro entrevistado.